7h44 e eu havia feito aí realmente já o anúncio ainda da nossa saída do primeiro bloco sobre a entrevista que nós iríamos fazer agora com o advogado e contador, o doutor José Corsino Raposo, inclusive já está aqui nos nossos estúdios. Bom dia, doutor, para o senhor. Bom Que dia, vamos falar. Valdelúcio. Vamos falar justamente agora sobre uma coisa muito boa, né? Afinal de contas, a possibilidade de negociação de dívidas. Muitos brasileiros e os piauienses não fogem à regra, estão endividados, né? E precisam ter um alívio, um sufoco. Então, esse é o momento, porque as pessoas e empresas podem aderir ao programa de redução de litigiosidade fiscal, que também é conhecido como o programa Litígio Zero. O benefício, para você que nos acompanha agora, é uma iniciativa do governo federal justamente para essa renegociação de dívidas tributárias com descontos de juros e multas e possibilidade de parcelamento em até 12 vezes. Você também já pode mandar a sua dúvida, o seu questionamento aqui para o doutor, que vai nos, nos responder com certeza e tirar todas as dúvidas. Doutor, eu quero começar a nossa entrevista justamente trazendo, né, pedindo para que o senhor esclareça, possa explicar para a nossa audiência, né, os nossos telespectadores e ouvintes, como eles podem aderir a esse programa, né? Muitas vezes essa pessoa está endividada, não sabe por onde começar. E aí eu queria então que o senhor, de forma bastante clara, pudesse nos esclarecer. Bom dia mais uma vez, Bom dia. Valdelúcio. Bom dia aos telespectadores da TV Jornal Meio Norte, também aos ouvintes da Rádio Jornal Meio Norte. Agradecer o convite de estar aqui para esclarecer esse novo programa do governo. É o primeiro programa do novo governo que traz a possibilidade, como você muito bem falou, das pessoas que estão com dívidas tributárias realizarem parcelamento com desconto. E a forma de realizar é no canal na internet, né? gov.br/Receita Federal, se forem débitos relativos à Receita Federal, ou então no site próprio da Procuradoria da Fazenda Nacional, onde ele pode também fazer a sua opção de regularização lá na aba Regularize. O detalhe desse programa, como você muito bem falou, programa de redução de litigiosidade fiscal, é que ele é um programa muito específico. Ao contrário do que se pode imaginar, ele não é um refis, aquele que dá amplas condições e para todas as pessoas. Ele é tão somente, e tem uns casos muito definidos, Valdelúcio, para pessoas, empresas e pessoas físicas que estão com litígio fiscal na Receita Federal. Ou seja, o que viria a ser esse litígio? É um contencioso, né, administrativo. Ele tem uma questão a se resolver na Receita Federal e, com isso, o governo está dando uma oportunidade para que ele desista, pague e resolva esse litígio. Então, pode ter tanto a pessoa física, porque pessoas físicas podem serem também acionadas pela fiscalização, né, caindo em malha e ter cobranças através de autuações, ou para as empresas. Então, ele tem essa restrição, né? E também ele pode ser feito para pequenos débitos, tanto de pessoas físicas ou de empresas. Que pequenos débitos são esses? São valores até 60 salários mínimos, que corresponde aí a R$ 78.120, que estejam inscritos há mais de um ano na Receita Federal. Então, você observa, Valdeluz, que não é assim um programa, né, esse litígio zero não é muito abrangente. Ele tem aí as suas especificidades e as pessoas devem observar isso. E aqueles que se enquadram nesse perfil devem procurar para resolver, porque realmente é uma oportunidade boa, porque tem uma redução considerável de juros e de multas, mas tem que estar enquadrado aí nessa nova modalidade que o governo está dando essa oportunidade aí, sobretudo para ele, acho que a finalidade do governo é resgatar o governo. Ele tem, nesses casos de empresas que estão em litígio administrativo,
administrativo, só na fase, né, do contencioso, na Receita e na Procuradoria, na própria Receita, quase 35 bilhões de reais. Então, acredito que ele lançou esse programa para rever um pouco e dar oportunidade para aquelas empresas que estão discutindo essas autuações na esfera administrativa, ter a possibilidade de resolver logo, ela desiste da ação se tiver entrado com algum tipo de impugnação ou algum tipo de recurso administrativo, e aí, com isso, ela consegue resolver a situação com esse desconto que está sendo concedido para as empresas. Mas, como falei, é um programa muito especial e muito próprio de quem está com litígio, né? Quem está aí com alguma discussão tributária relativa a algum auto de infração no âmbito da Receita Federal. E esse contencioso na Receita Federal, que a gente chama esse litígio fiscal, ele pode ser de duas instâncias. Ou está ainda no âmbito da Receita Federal, na Delegacia de Julgamento da Receita Federal, quando ele entra lá com a sua impugnação. Vamos imaginar, o contribuinte ele é autuado por alguma razão pela Receita Federal e então ele vai fazer sua impugnação. Essa impugnação pode ser feita no âmbito da Receita Federal, primeira instância, ou no âmbito do CARF, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais da Receita Federal. Então, esses débitos devem estar aí ou na Delegacia de Julgamento da Receita Federal ou no próprio CARF, e ele tem a opção de resolver, ou ainda, como falei, débitos de até 60 salários mínimos que esteja lá há mais de um ano já inscrito na dívida ativa da Procuradoria da Fazenda Nacional. Então, são essas as regras, né? E tem, como você falou muito bem aí, condições de parcelar em até 12 meses, dependendo da característica de cada débito, de cada empresa ou de cada pessoa física que pretenda fazer a sua regularização fiscal junto à Receita Federal. Muito bem, doutor. Inclusive, a gente já tem aqui questionamentos dos nossos ouvintes, telespectadores, se há um valor mínimo de prestação, né? O senhor falou já que existe aí regras específicas, muito claras, definidas, e aí surge essa dúvida, né? Se existe esse valor mínimo para uma redução e se há critérios diferenciados, né, nessa redução. Perfeitamente. Primeiramente, em relação ao valor mínimo. Como falei, pode ter débito na Receita, tanto a pessoa física, nós, contribuintes, pessoas naturais, podemos ter débitos, e sendo vistos lá pelo contencioso administrativo, como as pessoas jurídicas mais diversas ordens e tamanho, né? Então, muito boa pergunta. Em relação à parcela mínima, para a pessoa física, é R$100, parcela mínima no valor de R$100. Para as empresas consideradas como microempresas e EPP, as empresas de pequeno porte, a parcela mínima nessa negociação é de R$300. E para as demais pessoas jurídicas, as outros tipos de empresa, a parcela mínima é de R$500. Então, verifica-se qual é o montante do seu débito e aí vê a situação da sua empresa, onde ela está enquadrada, e faz o parcelamento nessas condições. E você pergunta também, existe algum tipo, as modalidades, né? Como é que funciona exatamente isso? Os tipos, né? Isso. Existe para todas as empresas, então cada empresa vai procurar a sua forma. Esse parcelamento, inclusive, Valdelúcio, ele dá condições da empresa que tem uma grande empresa, que esteja com autuações no âmbito da Receita Federal, um grande valor, ela dá condições, inclusive, de se pagar utilizando parte do prejuízo fiscal que a empresa tem, um prejuízo que ela tem registrado aí na sua contabilidade. Aí, para isso, ela vai precisar da certificação lá do contador e também ela pode utilizar precatórios, né, para a utilização de parte dessa dívida. Então, é uma oportunidade muito importante nesse momento para as empresas. O que elas devem observar, tanto as empresas como as pessoas físicas, são onde ela se enquadra, porque, como eu falei, ele não é muito aberto, não é um refis como ainda se esperava. Será que eu vou ter que abandonar o meu parcelamento que eu já venho fazendo e entrar nesse litígio zero? Tem que observar como é que está a sua empresa no momento. Se ela tem esse débito lá que está parcelado, decorrente do contencioso administrativo, de alguma impugnação ou recurso que você fez, alguma cobrança que está lá, ou se a sua empresa tem débitos realmente declarados que não se enquadram nesse formato,
aí siga como está, porque ele não é ideal para esse tipo de parcelamento, desse tipo de débito. Existe um prazo, doutor, que os contribuintes, as empresas, os contribuintes comuns devem aderir a esse programa, e é importante ter uma consultoria, um assessoramento ali por um especialista, um contador, um advogado, nesse momento em que, para aderir ali ao programa, para ter essas orientações? Perfeitamente, Valdelúcio. Por ele ser um programa muito específico e muito especial também para essas pessoas, que tem empresas de todo tipo, né, enquadradas em vários momentos. Respondendo já a segunda pergunta, é importantíssimo ter uma assessoria de um profissional da contabilidade, de um contador ou de um advogado na área tributária, que possa ver como está a situação da sua empresa e se é importante ela migrar, porque o benefício é muito bom, tem redução até de 100% de juros e multas, né? E com divisão até 12 parcelas, como você muito bem falou, entrada facilitada em 4 vezes. Agora, atenção para o prazo. O prazo começou dia 1º de fevereiro e vai até 31 de março. Não tem aí nenhuma perspectiva de prorrogação desse prazo. Então as empresas devem estar atentas, já pode inclusive fazer aí a sua adesão no portal da Receita Federal, tem um campo próprio lá, que é esse programa que você muito bem falou, de redução de litigiosidade fiscal, já tem um campo específico. Aí ele deve entrar com requerimento, mas observando esse prazo de 1º de fevereiro, que já iniciou, né, até o dia 31 de março. As empresas não podem perder, mas sempre verificando se realmente essa é a oportunidade, esse momento é para ela, ou se ela não está se enquadrando. Agora, existem aquelas condições, as empresas verificam, olha, será que é mais um refis? Será que eu vou me enquadrar? Então tem que observar que esse é um programa muito específico, que visa reduzir o contencioso. O que o governo tem lá, discutindo de forma administrativa, ele quer pegar parte desse débito e regularizar com as pessoas jurídicas e com as pessoas físicas. Foi essa a intenção do governo nesse momento, nesse primeiro programa lançado agora em 2023 pelo governo federal. Tá certo, então eu quero agradecer os esclarecimentos, né? A gente conversando aqui agora sobre o programa, esse programa tão importante, né? Que poder trazer um alívio para quem estava sem perspectiva de como iria solucionar a sua dívida, agora através dessa possibilidade que o programa de litígio zero traz, de regularizar justamente as suas dívidas. Muito obrigado, a gente conversou aqui com o Dr. José Corsino Raposo, ele que é advogado e contador, também está à disposição aí para quem estiver necessitando dessa orientação, dessa assessoria, né, na parte da contabilidade ou na parte da advocacia tributária. Muito obrigado, viu, doutor? Eu que agradeço, estaremos à disposição de todos. Grande abraço. Muito